Boa noite, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo vida de Apocalipse, o mais completo já visto. Não há mais completo do que este. Nós precisamos atentar para esse livro, o que ele está dizendo, que é a pura e necessária verdade que esse livro está nos dizendo. O título da mensagem de hoje é A Revelação Única, Final e Máxima de Cristo. Nesta mensagem chegamos à revelação de Cristo ao lermos o livro de Apocalipse. Poucos cristãos prestam plena atenção à revelação de Cristo nele contida. Este termo, a revelação de Jesus Cristo, é encontrado no capítulo 1, o verso 1. E os estudiosos da Bíblia têm tido opiniões diferentes sobre a sua interpretação. Alguns dizem que este termo significa que o livro de Apocalipse é um livro dado por Cristo como uma revelação. Esta interpretação, que torna a revelação de Cristo muito objetiva, não é precisa. Se lermos todo o livro de Apocalipse, veremos que este termo indica que Apocalipse é o desvendar do próprio Cristo. É uma figura, um retrato de Cristo, não meramente uma revelação dada por Cristo. Precisamos ver que Cristo é o centro, o âmago e a figura predominante de todo o livro. Assim, precisamos tomar o termo a revelação de Jesus Cristo de uma maneira subjetiva. Não é simplesmente uma revelação dada por Cristo, mas uma revelação que desvenda Cristo para nós. Cristo é revelado nas profecias, nos tipos e nas palavras claras do Velho Testamento. Em certo sentido, não precisamos do Novo Testamento, pois se lermos o Velho prestando cuidadosa atenção às profecias, tipos e palavras claras referentes a Cristo, teremos uma revelação dele. Por meio dessas revelações, podemos visualizar que tipo de Cristo é Jesus Cristo. No entanto, por mais perfeitas que sejam as revelações de Cristo no Velho Testamento, elas não são completas. Precisamos, portanto, ir ao Novo Testamento, o qual é inteiramente uma revelação de Cristo. Se meramente lermos os evangelhos, Atos e as epístolas, veremos muitos aspectos de Cristo, mas não veremos os aspectos abordados no livro de Apocalipse. Nesta mensagem, precisamos ver os aspectos únicos e peculiares da revelação de Cristo contidos neste livro. Primeiro, Cristo em sua ascensão. No livro de Apocalipse, Cristo é revelado como aquele que ascendeu, capítulo 5, verso 3 ao 6 e o verso 8 ao 14. Nos 4 evangelhos, vemos Cristo encarnado, vivendo na terra, crucificado e ressurreto. Entretanto, não vemos muito a respeito de Cristo em sua ascensão. Mesmo nas epístolas, vemos pouco da ascensão de Cristo. Embora os evangelhos, Atos e as epístolas digam algo a respeito da ascensão de Cristo, em nenhum desses livros encontramos uma figura clara do cenário ou da situação nos céus após a ascensão de Cristo. Se quisermos ver esta figura, precisamos ir ao livro de Apocalipse, no qual temos um retrato de Cristo nos céus após a sua ascensão. Neste livro, temos uma figura clara e completa do próprio Cristo que ascendeu aos céus. Além do mais, nessa figura vemos o cenário, a visão, a situação nos céus após a ascensão de Cristo. Somente quando virmos
essa revelação é que o adoraremos de uma maneira adequada. Em sua ascensão, Cristo é o Cordeiro Leão, capítulo 5, versos 5 e 6. No Evangelho de João, João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus, João 1 e 29. Mas na cena, nos céus, após a ascensão de Cristo, ele é revelado principalmente como leão, não como cordeiro. Enquanto João chorava, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, 5 e 4, um dos anciãos disse-lhe: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, 5 e 5. Antes da crucificação, João podia ter motivo para chorar, contudo foi tolice ele chorar após a ascensão. Você hoje está chorando? Se ainda estiver, isso significa que não teve a visão do Cristo ascendido em Apocalipse 5. Você precisa contemplar o leão da tribo de Judá. Gênesis 49, 8 e 9 profetizam a respeito de Cristo como o leão de Judá. E somente em Apocalipse é-nos dito que Cristo é o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu e é digno de abrir os selos da economia de Deus. Após João ouvir essa declaração de um dos anciãos, ele viu no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tinha sido morto. 5, 6. Ele viu o leão como o cordeiro. Cristo é o leão ou o cordeiro? Ele é ambos. Assim podemos chamá-lo de cordeiro-leão. Por que Cristo é tanto leão como o cordeiro? Porque temos 2 problemas principais: o pecado e Satanás. A maioria dos cristãos apenas se importa com o problema do pecado e se esquece do problema de Satanás. Não pense que seu marido seja tão difícil. Não o acuse, mas é Satanás que está atrás dele. Da mesma forma, toda esposa é boa. As coisas ruins que surgem de nossa esposa, na verdade, não resultam dela, mas de Satanás que está atrás dela. O cordeiro contrapõe-se ao pecado e resolve o problema do pecado. O leão trata com Satanás como cordeiro. Cristo cumpriu a redenção, tendo-nos lavado dos nossos pecados. Como o leão, ele tratou com Satanás. Ele é adequado para ir ao encontro de nossas necessidades e resolver os nossos problemas. Agora, o pecado acabou. Satanás foi eliminado e fomos redimidos e resgatados da mão usurpadora do inimigo. Amém. Jesus é o Senhor.